Dos últimos 7 confrontos, 5 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. O Fluminense é o time que mais ganhou do Flamengo desde 2021. Fala, rapaziada, tranquilidade, saudações rubro-negras. Sejam bem-vindos ao nosso canal Fúria Rubro-Negra. E antes da gente dar início no vídeo, deixa aqui nos comentários quem é o grande favorito na final do Campeonato Carioca. Flamengo ou Fluminense? Você aí que é torcedor rubro-negro ou você que é um rival que assiste os nossos vídeos, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Hoje vamos reagir aos jornalistas e comentaristas da Jovem Pan Esportes, lá do Bate Pronto, fazendo uma análise entre Flamengo e Fluminense, os grandes finalistas do Campeonato Carioca. Mas antes, deixa o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Bom, se não vai ter clássico no Campeonato Paulista na final, vai ter no Rio de Janeiro, e um clássico que se tornou hegemônico nos últimos anos, né, o Mauro César Pereira? Porque se a gente for falar do Fla-Flu, é a 4ª decisão consecutiva de Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. E agora chega essa final com uma certa freguesia do Flamengo, né? Nos últimos confrontos foram muito mais vitórias aí do Fluminense do que do Flamengo. Eu nem sei se a produção levantou aqui. Ó, o Fluminense venceu 5 dos últimos 7 confrontos contra o Flamengo, tá? 5. Então, ó, venceu pelo Brasileirão de 2022 e só perdeu uma, porque a outra foi empate. Dos últimos 7 confrontos, 5 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. O Fluminense é o time que mais ganhou do Flamengo desde 2021. São 12 jogos, 8 vitórias do Fluminense, 2 empates e só 2 derrotas, um aproveitamento de 70%. Bastante Ou seja, diferença. é uma final que tem clássico, né, Mauro? E um clássico onde o Flamengo se encontra numa situação diferente, porque geralmente o Flamengo é favorito nos confrontos dentro do Brasil. E agora vem com esse Fluminense que é uma pedra no sapato do Flamengo. Eu acho que vão ser 2 jogaços, pelos estilos de jogo dos 2 clubes. Você concorda ou não? Tem tudo para ser, né? Nenhum dos 2 times tem características assim de ficar só se defendendo. Se o jogo fosse amanhã, assim, quarta-feira, o primeiro confronto, acho que o Fluminense teria um favoritismo bem claro. Mas como vai ser só no dia 2, hoje ainda é dia 21, né? Então ainda faltam aí 12 dias para o primeiro jogo, e uma semana depois o segundo jogo, acho que aí tem um tempo grande, né? Um tempo grande para, principalmente, o Flamengo corrigir seus problemas, colocar jogadores em forma, quem sabe curar o Arrascaeta, que está contundido. E o Fluminense vai seguir na toada dele, né? O Fluminense deu folga, voltar a trabalhar amanhã, o Flamengo na quinta, e os 2 vão ter aí 10 dias de treinamento. Eu acho que até lá a tendência é ser mais equilibrado, como foi bastante equilibrado o último jogo. Acho até que o Flamengo foi melhor que o Fluminense no último jogo, embora tenha perdido. Mas o Fluminense, de fato, nesse recorte da história, está uma freguesia clara aí. O Flamengo tem perdido direto o Fluminense no Brasileiro. Até no ano que foi campeão, perdeu o Fluminense. Quando foi campeão em 2020, foi derrotado pelo Fluminense, quando era treinado no Flamengo pelo Rogério Ceni. Então, eu acho que tem tudo para ser uma grande final. Uma grande final, especialmente se o Flamengo conseguir corrigir seus problemas. O Fluminense tem um time mais pronto, trabalho de mais tempo, né? Mas também tem as suas oscilações, né? Nesse campeonato teve alguns momentos. Ele ganhou um jogo do Vasco jogando menos que o Vasco, perdeu um jogo deu 2 jogos de Volta Redonda, ele perdeu. Deu de 7-0, mas perdeu 2 vezes a Volta Redonda, né? Uma na fase de classificação e a outra no jogo de ida da semifinal. Então eu imagino que vai ser vão ser 2 jogos equilibrados. Não imagino um jogo feio, jogo picado, não. Pode ser um jogo assim, meio brigado, como o último foi, teve muitas faltas e tudo, mas uma temperatura um pouco mais quente. Mas, tecnicamente, tem tudo para ser uma final bem interessante. Fluminense é favorito, Mauro? Diante dessa... Se quarta-feira o primeiro jogo, sim. Até lá, eu acho que não. Até lá, eu acho que as coisas mudam bastante. Se fosse quarta-feira, por quê? O Flamengo não teria o Arrascaeta, que está machucado. O Flamengo vem com problemas que ele pode corrigir, treinando até lá, escondido do X9, né? Sempre com cuidado especial com o X9. O X9 está sempre aí em evidência, sendo muito comentado. Até o repórter fala o nome do X9, pô. Não fala o nome, mas cita, né? Ou X9, cita o apelido, né? Não o nome do dito cujo, me expressei mal. É um sucesso o X9, né? Os carnaval amanhã ou depois vai ter um bloco X9. Já tem a escola de samba X9 paulistana aqui, né? O bloco do X9 vai surgir lá no Rio de Janeiro. É sério. Ou então ia ser muita gente fantasiada do X9, que passou o carnaval agora. E a onda do X9 cresceu depois. E com um personagem na ala espetacular, se ele tiver até lá.
né? A ala e um personagem com a roupa do professor Vitor Pereira, só de binóculo procurando na passarela. O que estava muito X9, presente no carnaval foi a sogra do Vitor Pereira, né? Teve muita gente fantasiada de sogra do Vitor Pereira. Certeza que essa imagem... vestido de mulher com bigode, plaquinha, sogra do Vitor Pereira. Certeza que essa imagem vai pro ar. Se acontecer isso, a pessoa, uma ala do X9 e o professor só procurando para encontrar. Muito legal. E você lá na Marquês de Sapucaí, ei, X9, vem aqui só para te ver. Vai ser muito legal, vai ser um espetáculo. Mas, ó, eu acho o Fluminense um pouco favorito, diante da fase dos dois times. Você acha, Flávio Prado, não? O Mauro acharia se fosse na quarta-feira, mas acha que agora tá muito igual por ter aí a semana cheia. Você? Eu também acho isso. O Vitor Pereira, quando estava no Corinthians, ele falou que ele tinha que fazer o time de um jeito diferente para enfrentar o Diniz pelo ineditismo da forma de jogar do Fluminense. E aqui em São Paulo teve um jogo que eu não vi, mas conversava com o Bruno sobre isso e falei, pô, o Vitor Pereira meteu 3-0 no Fluminense. Aí o Bruno lembrou que estava 1-0 até o fim e os 2 gols foram praticamente nos acréscimos. Eu estava fazendo outro jogo, eu só vi o resultado desse jogo. E em cima disso, foi equilibrado. Eu achava que havia esse desequilíbrio nesse caso aí. O Flamengo tem muito mais recursos do que o Corinthians, obviamente, muito mais. Então acho que dá para o jogo ser bem equilibrado e até compensar esse desnível de preparação. Hoje o Fluminense é um time pronto já há algum tempo, mas o nível de jogadores do Flamengo deve levar o jogo para um equilíbrio assim, tipo o Vitor Pereira tentando parar aquela saída de bola do Fluminense e nesse sistema, se ele tomar a bola, ele tem uma qualidade fabulosa para fazer gols. E aí vai obrigar o Fluminense a se expor um pouquinho mais. Então acho que vai ser um jogo muito equilibrado, decidido em detalhes mesmo. Vai dar certo essa marcação ofensiva do Flamengo, que eu acho que vai acontecer? Vai conseguir tomar essas bolas? Não vai. O Fluminense, o toque de bola rápido dele pode abrir espaço e ele começar a fazer gols? Então vai ter uma série de fatores que vão definir isso. O Vitor Pereira sabe como jogar contra o Diniz e sabe que é um jeito especial, vai ter que treinar muito para esse jogo. E tem um material humano que ele não tinha aqui no Corinthians quando ele acabou se classificando. No jogo do Rio estava 2-1 para o Fluminense, e aí o Corinthians acha um gol, empata, e aí que o Corinthians elimina o Fluminense. Mas você vê, são detalhezinhos que mudaram o lado pro lado do Vitor Pereira. E agora ele tem um material humano melhor. E até nesse jogo, né, do Corinthians 3, Fluminense 0, eu peguei até aqui direitinho, o segundo gol do Corinthians aos 90 mais 1 e o terceiro aos 90 mais 4. Né? Então estava 1-0 até os 46 do segundo tempo. Nesse Flamengo e Fluminense, concordo que se o jogo fosse mais rápido agora ou até no próximo fim de semana, o Fluminense chegaria melhor, porque o Fluminense está melhor que o Flamengo até agora no ano. Até porque o Fluminense tem mais tempo de trabalho, vai falando na parte coletiva. O Flamengo tem um trabalho que começou há pouco tempo e claro que individualmente o Flamengo tem jogadores melhores, mas ainda está tentando se ajustar como time. O Fluminense já tem uma identidade bem clara como equipe e na média fez mais jogos bons do que o Flamengo na temporada. Então acho que quanto mais, se o jogo fosse imediatamente, concordo que a diferença para o Fluminense hoje seria maior. Mas o Flamengo tem tempo para se ajustar e principalmente tem a parte tática, a estratégia e a parte física também dos atletas. E o Flamengo no jogo da primeira fase ele foi melhor que o Fluminense enquanto teve fôlego. Enquanto conseguiu marcar bem a saída de bola do Fluminense. Fez 1-0, fez um segundo gol que foi anulado, que foi marcada uma falta em cima do André, e do Matheus França no André. Então o Flamengo ali o árbitro poderia não ter dado a falta, às vezes não dá, 2-0, seria difícil. Estava funcionando a estratégia de marcar a saída de bola, não teve fôlego para aguentar, e o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e até foi melhor em alguns momentos e virou. Então o Flamengo, eu imagino que a estratégia vai ser mais ou menos parecida. Acho que o Flamengo, o Vitor Pereira deve estar pensando numa marcação forte de saída de bola e vai ter que ter fôlego para fazer. Então esses dias são importantes para o Flamengo tentar se preparar na parte física, tentar ter mais fôlego. Acho que vai exigir muito da parte física esse confronto, porque individualmente o Flamengo tem mais jogadores, mas no coletivo até agora o Fluminense jogou mais bola que o Flamengo. Sucesso de bilheteria, sucesso de audiência. Quem organizou o campeonato, com as entidades que organizam o campeonato, eles estão soltando rojões. Foi exatamente o que deve ter passado quando os caras colocaram na mesa lá. Agora vamos fazer o campeonato do ano que vem? Tomara que a final seja Fla-Flu. E 2 jogos. Então vai ser realmente um sucesso. E tomara os jogos sejam bons. É verdade, eu também acho que está mais ajeitado o Fluminense, mas
2 jogos. Acho que o primeiro jogo sempre é muito importante numa decisão assim. Pode até decidir, claro, muda todo o curso da história, dependendo do que acontecer no primeiro jogo. Aí quem tem que jogar aberto, se tem bom resultado, dá uma seguradinha. Enfim, é um sucesso do espetáculo. Vai ser o campeonato estadual que mais vai chamar a atenção no seu momento final. E é isso aí, rapaziada. Parando por aqui, fazendo uma análise sobre o vídeo e sobre o jogo Flamengo e Fluminense. Os dois times vivem momentos distintos, né? O Flamengo começou o ano aí com a troca de técnico, Vitor Pereira no lugar do Dorival. E o Flamengo perdeu uma série aí de campeonatos, de disputas por taça, né? E não vive um momento bom com o treinador Vitor Pereira. A torcida vem pegando muito no pé, a mídia e tal, né? O técnico está há pouco tempo à frente do Flamengo e parece que ainda não conhece o time, né? 2 meses para mim já é bastante tempo, mas para eles dizem que não, né? O Fluminense já vem com o Fernando Diniz desde o ano passado. O Fernando Diniz já tem o grupo na mão dele, já conhece bem o grupo. E o Fluminense vem muito bem no Campeonato Carioca. Vem como um time forte, um time de pegada, um time bem veloz, um time de ataque. E essas duas equipes vão se enfrentar aí na final, né, com 2 momentos distintos, né? O Fluminense está bem melhor que o Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo possa sim ganhar do Fluminense, só que tem que mudar o esquema tático, né? Porque jogar com 3 zagueiros a gente vê que não tá dando certo jogar com 3 zagueiros. Os 3 zagueiros batem cabeça ali. O que tá saindo melhor ali é o Fabrício Bruno, né? O meio de campo tem ficado muito espaçado nesse esquema tático e oferece muito perigo à defesa rubro-negra, né? E é isso, rapaziada. Deixa aqui nos comentários quem que você acha que está vivendo o melhor momento e quem vai levar a taça do Campeonato Carioca 2023. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações Rubro-Negra!